Fala galera, aqui é o professor Leandro Martins e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estatística, as três medidas de tendência central, média, moda e mediana. Se liga nesse assunto que ele é muito importante para a prova do Enem. Todo ano você tem questões relativas a esse assunto, ok? Não esquece de seguir o canal, alertar o sininho para os próximos vídeos. Vamos pro vídeo! Vamos começar definindo as medidas de posição. São medidas que representam um grupo de números pelos seus valores médios, em torno dos quais os números dados tendem a se concentrar. As principais medidas de posição são média aritmética, moda e mediana. São os três itens que nós vamos trabalhar hoje. A média aritmética ela é dividida em simples e ponderada. Para calcularmos a média aritmética, devemos somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Vamos dar uma olhada no exemplo para a gente entender melhor isso. Olha só essa questão do Enem PPL de 2019. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Para calcular a média, devemos somar o total de pães dos 7 dias e dividir pelo total de dias, que seria exatamente 7. Efetuando a soma, encontramos um total de 1.484 pães, que dividido por 7 dará uma média de 212 pães em média por dia. Vamos dar uma olhada agora em outro exemplo, só que agora abordando a média aritmética ponderada. Questão do Enem de 2019. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. É possível observar na tabela que em 52 dias não teve nenhuma garrafa fora da especificação. Em 5 dias, cada um deles uma garrafa. Em 2 dias, cada 2 garrafas. E em um dia foram 3 garrafas. Efetuando a multiplicação, 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, dividido pelo total de dias, que foram em 60, nós encontramos, então, 0 mais 5, mais 4, mais 3, dá 12, dividido pelo total de dias, que é 60, 0,2. Então, a média de garrafas por dia foi de 0,2. Vamos falar agora um pouquinho sobre moda. Moda é o valor da variável que aparece com maior frequência dentre um grupo de valores. O termo moda, usado no dia a dia, tem relação com o utilizado em matemática. Então, moda vai ser o elemento que vai ter maior frequência, aquele que aparece mais vezes em uma pesquisa. Vamos observar isso agora dentro de um gráfico. O gráfico aqui apresentado, ele mostra a quantidade de alunos e a idade desses alunos. A moda, então, vai ser aquela idade que vai aparecer mais vezes. Observa que tem 21 alunos que têm 9 anos, 15 alunos têm 12 e 12 têm 18 anos. Então, a maioria dos alunos pesquisados aí tem 9 anos. São 21 alunos. Por isso, eu posso afirmar que a moda, nesse caso, é o 9. Vamos, então, agora para o nosso último item, a mediana. A mediana é o valor da variável que ocupa a posição central do rol quando este possui uma quantidade ímpar de elementos. Quando o número de elementos do rol é par, a mediana é a média aritmética entre os dois termos centrais. Então, observa aqui a diferença sobre a quantidade ser par ou a quantidade ser ímpar de elementos dentro da mediana. Outra coisa importante, o que é esse rol? É a organização dos elementos em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Observe aí o caso. Nós temos a altura de 7 pessoas. Como 7 é uma quantidade ímpar, nós temos então um único termo. Já organizado na ordem crescente, observa que o termo central é 138, indicando a altura aí de 1,38 m ou 138 centímetros. Agora, e se eu tirar um dos elementos aí da amostra? Ao invés de 7,
nós teríamos 6 termos. E aí, observa nesse caso que nós passamos a ter 2 termos centrais, o 138 e o 140. Então, a mediana é a média aritmética entre esses 2 termos, o elemento que está no meio entre o 138 e o 140. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a mediana vai ser 139. Agora, como esses dados podem ser apresentados em um gráfico? Observa aí mais uma vez um gráfico apresentando a distribuição da idade dos alunos. Primeiro passo é identificar a quantidade de alunos que eu tenho nessa pesquisa. 2 mais 5 mais 10 mais 20 mais 23 vai me dar então um total de 60 alunos. Como eu quero a metade, o termo central, 60 dividido por 2 dá 30. Nesse caso, a quantidade de elementos é par, então eu tenho 2 termos centrais, o 30º e o seguinte, o 31º. Então, a mediana será a média aritmética desses termos centrais. Para isso, é necessário calcular a frequência acumulada, a soma, então, dos elementos até chegarmos à posição do 30º e do 31º. Então, nós temos 10 alunos com 16 anos, nós temos aqui 23 alunos com 17 anos. Quando você soma 10 mais 23, já dá 33, ou seja, já passou da quantidade de elementos que nós estávamos procurando, o 30º e o 31º. Significa dizer, então, que a mediana está exatamente nesse último termo que foi acrescentado, os alunos que possuem 17 anos. Então, a mediana, nesse caso, é 17. Agora, vamos ver um outro exemplo para entendermos também a questão da mediana já numa prova do Enem. Nessa questão, nós precisamos organizar os elementos numa ordem crescente para identificarmos o termo central. Foram contabilizados aí 15 termos, então nós precisamos descobrir qual o termo central. Nós vamos somar 15 mais 1 dá 16, dividido por 2, 8. Então, estamos procurando o 8º termo. Vamos começar então com a menor temperatura. A menor temperatura apresentada aí é o 13,5, que aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Depois do 13,5, você tem agora o 14, que é o 5º termo. Depois dele, nós temos então o 15,5, que é o 6º termo. Em seguida, o 7º termo é 16. E agora sim, o 8º termo vai ser exatamente o valor 18. Por isso, a mediana, o termo central dessa organização de elementos aí, é o 18, indicando então o valor da nossa mediana. Finalizamos então agora o nosso assunto envolvendo a média, a moda e a mediana. Agora, se liga nisso, que é muito importante, já que esse assunto é um assunto bastante recorrente na prova do Enem. É isso mesmo, meus amores, valeu, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.